Boa noite a todos. Em nome do Núcleo da Mulher Empreendedora da SICS, iniciamos o Jantar de Mulheres Líderes, com um momento muito especial, a conversa com a Nádia. Primeiramente, gostaria de agradecer a Nádia por aceitar o nosso convite. Ficamos muito gratas. Agradecemos também a presença de todas as integrantes do núcleo aqui presentes, em especial a nossa coordenadora Marta Galafassi. Neste momento, convido o Senair, ex-presidente da SICS, para nos dar algumas palavras. É um prazer enorme estar aqui, na companhia da Nádia e de todas as mulheres que aceitaram fazer parte do Núcleo da Mulher Empreendedora. Eu sempre digo que ideias todos têm. Agora, quando você dá uma ideia, alguém ouve, demora um pouquinho para entender, mas alguém insiste, aí que tem valor. E além da insistência, alguém está disposto a realizar. E me parece que eu tive essa sorte. A ideia veio não sei de quem, durante a minha gestão, na SICS, e alguém encampou essa ideia e criou-se o Núcleo da Mulher Empreendedora. Como criou-se o Núcleo dos Jovens Empreendedores, que me orgulha muito. Não foi ideia minha, eu apenas aceitei. E teve alguém que tocou em frente. Isso que é importante. A Nádia, por outro lado, era a pessoa que mais conhecia a entidade SICS junto com a Carla. Por que eu falo isso? Porque ela vinha participando de outras gestões como tesoureira. Eu disse, agora é a tua vez. Assume a SICS que você conhece. Não preciso falar da gestão da Nádia. Então isso faz o quê? Eu me senti cada vez melhor enquanto eu falo de entidade, enquanto eu falo de SICS. Foram projetos que deram certo, muito certo. E que bom para Farroupilha, que bom ver esta sala cheia de mulheres, porque eu tive sorte e azar durante a minha vida, e eu tenho que falar da sorte, não do azar. Mas, para vocês entenderem, eu estudei em colégio de padre, 4 anos, só enxergava homem. Se eu, por acaso, alguém abrisse a janela do educandário chamado Murialdo e olhasse para as meninas do Pompeia, era expulso. Depois a sorte, para compensar. Estudo no La Salle com 28 mulheres e 2 homens. E um moreninho que não falava. Foi ali onde eu comecei a falar. E por minha sorte também, porque eu falava e às vezes substituía os professores, passava a matéria, eu fui escolhido durante os 3 anos o companheiro do ano, companheiro de classe do ano. Então isso me empolgou de tal forma que eu, quando começo a falar, eu esqueço de parar. Então, como vocês têm tempo hoje, nós vamos tocando o barco. Mas assim, falando sério agora, é muito bom ver as mulheres farroupilenses nesse ambiente onde vocês vão ouvir as experiências da Nádia. Uma pessoa, além da liderança nata que ela tem, o carisma, uma pessoa que tem uma seriedade e uma capacidade comprovada já pelo período em que ficou na entidade. Eles me escolheram e eu não queria falar, porque a diretoria está aqui representada, a atual diretoria. Só que eles estão numa idade ainda, sabe? Que eles estão ainda decidindo se vão ser homens ou mulheres, sei lá. Hoje é moderno. Hoje é natural. Então, eu já passei desse ponto. Diz que a gente, numa idade, perde os filtros. Como eu já nasci sem eles, não tem problema nenhum. Nádia, mais uma vez, meus parabéns pela tua trajetória de vida e muito obrigado pela oportunidade de me dirigir a vocês. Obrigado mesmo. Um bom proveito a todos. Agradecemos a sua presença, Senair, e também conhecer um pouquinho da história, aonde que começou o Núcleo da Mulher. Isso é muito importante para nós. Nesse momento, para iniciar a conversa, chamo a Marina,
que irá fazer algumas perguntas à Nádia. Então, como empreendedora que sou, é uma honra para mim estar aqui esta noite, poder bater este papo com a Nádia e dividir, né, que ela possa compartilhar algumas das experiências dela com a gente, tá? Então, a gente vai fazer um bate-papo, uma conversa. Ao final dessa conversa, a gente vai abrir para perguntas, então a gente até brincou que a Nádia sempre faz perguntas nas palestras. Então, vocês aproveitem, vão anotando as perguntas aí, depois a gente pode aí tirar proveito disso, tá? Então, eu vou começar pedindo para a Nádia contar um pouquinho para nós da trajetória dela, né? Ela é uma pessoa da sociedade que a gente sempre vê, escuta, ela já deu muitas palestras na SIX, mas quem é a Nádia mesmo, né? Onde que ela começou, como que ela começou? Então, vamos deixar ela falar um pouquinho para nós, né? De onde que ela veio, como que ela chegou onde ela está hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o momento que vocês estão dispensando para vir até aqui para a gente conversar, eu diria trocar ideias. A minha vida é uma vida muito simples, né? Eu já comi o pão que o diabo amassou, né? Mas eu tenho mais força que o diabo e por isso que eu estou aqui, né? E quero agradecer o Núcleo da Mulher por ter me convidado, né? Que eu sei que tem muitas mulheres poderosas mesmo que poderiam estar aqui. Mas talvez o meu exemplo de vida vai servir para muita gente, que eu também, como muitas mulheres, muitas vezes eu pensava assim, que eu não tinha poder nenhum, que eu não conseguia fazer nada. Eu sempre achava que eram os outros que sabiam fazer. Até que um dia me caiu a ficha e disse assim, por que os outros? Quem sou eu diferente se eu sou uma pessoa dedicada e íntegra e trabalho direito? Então, vamos nos valorizar. Mas, antes disso, eu queria dizer para vocês o seguinte, né, que eu nasci na linha Paese, ali no 3º distrito, me criei, eu sou a mais velha de 8 irmãos, né? 7 mulheres e um rapaz. E hoje nós somos 5 mulheres, porque perdi 2 irmãs muito jovens, né? Mas a gente continuou a vida. Isso também foi um momento muito difícil, foi uma prova de vida, uma prova daquilo que a gente faz, se está certo ou errado, para saber valorizar os bons momentos e até os maus momentos. Que a gente aprende não é só com os bons momentos, com os maus momentos também. Eu sou casada e tenho 2 filhas. As 2 filhas, a formação delas é Direito, uma advoga em Caxias e a outra é funcionária da Justiça Federal concursada, né? E eu, então, como eu nasci ali na linha Paese, como eu falei que eu sou a mais velha de 8, a gente não tinha condições de estudar nas devidas épocas que devia. O que aconteceu comigo? Eu consegui fazer um ginásio, né? Eu vinha lá da colônia, estudava aqui na cidade, vinha de noite, estudava, ia para casa e tomava o ônibus que vinha de Garibaldi, né? Depois eu fiz o técnico em contabilidade no Colégio Santiago, que não foi nada diferente, né? E com muita luta, porque naquela época, né, Elaine, vi que tem Elaine Juliato ali, não é que nem hoje que prefeitura, aqui não vou julgar se está certo, se está errado. Eu vou sentir o que eu senti na minha pele. E também quero dizer para vocês o seguinte, eu vou fazer muitas considerações, eu não quero dizer que eu sou a dona da verdade, que eu estou 100% correta, cada um tem que fazer a sua vida do jeito que acha. Mas eu vou colocar o que eu senti na pele e todos os pedregulhos que eu tive que passar, né? Então, naquela época, não tinha prefeitura que dava passagem, que dava livros, que dava caderno. Era tudo miado. Nós, junto com o pai, a gente cortava lenha de eucalipto, carreteava a lenha, vendia para poder ganhar o dinheiro e pagar a mensalidade. Não tinha colégio grátis. O Santiago tinha que ser pago. O CNC tinha a mensalidade para pagar todo mês. A gente não tinha como pagar. Então, foi um sacrifício além do normal. Por isso que, hoje em dia, quando eu enxergo alguém que tem tudo na mão e não estuda, me dá até dor de cabeça, porque não sabem aproveitar as oportunidades, né? Com isso, o que aconteceu? Eu não consegui fazer as minhas faculdades no tempo devido, na época de vida. O que eu tive que fazer?
Aí eu comecei a trabalhar com técnico em contabilidade. Eu comecei a trabalhar em outubro de 72. A maioria de vocês não eram nascidos, né? Então, assim, não sei se é bom ou se é ruim, mas eu comecei em outubro de 72, né? Comecei a trabalhar no Copasa de Contabilidade como empregada, funcionária. Hoje eu sou sócia, né? Mas foi com muito trabalho. Pois vou falar um pouquinho disso aí. Aí depois eu casei, a gente casou, tinha uma mão à frente e outra atrás, não tinha nada, né? A gente teve que começar a economizar para comprar casa. Não tinha minha casa, minha vida, mas tinha o BNH, Daí o primeiro apartamentinho que eu e meu marido nós compramos, alguém nos disse: mas vocês são loucos comprar esse apartamento assim. Disse: bom, mas para quem não tem nada, paga aluguel, vai botar o dinheiro no lugar. E foi a nossa sorte, foi o que nos deu o primeiro impulso de vida, né? E daí eu tive sorte também, né? E não só a sorte pelos meus méritos, eu casei com um rapaz que tinha os mesmos valores que os meus. Assim, que a gente primava pela honestidade, pelo trabalho e para não engambelar ninguém, vamos falar assim, né? Então a gente se deu bem, nós puxamos os dois para o mesmo lado. Nós não somos perfeitos, porque nós brigamos também, como todo mundo, mas a gente briga na hora que precisa e amontoa na hora que precisa para o lado certo. Não tem essa, eu puxo para um lado e ele para o outro, né? E tanto é que eu cheguei aqui aonde eu cheguei, pelo legado do que meus pais nos deixaram, por aquilo que eles nos ensinaram. E pelo companheirismo do meu marido, pelo apoio que eu sempre tive. Porque, senão, uma mulher que tem casa, que tem filhos, e não consegue, digamos, se dedicar ao trabalho se ela não tiver o apoio do marido. Eu, na minha ótica, por isso que eu falei, que não quero dizer que eu seja correta, eu acho que tem que ter o apoio do marido, com certeza, porque a gente tem muitas tarefas e não tem como dar conta do recado. Preciso tomar água. Pode tomar água. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Vocês vão pensar que eu estou mentindo, mas eu não estou mentindo, porque hoje em dia os meus pais iriam para a cadeia se alguém faz o que a minha mãe fez há 60 e poucos anos atrás, né? Então a gente morava na linha Paese, e o que acontecia? A gente não tinha carro. Como é que a gente ia no moinho pegar farinha de trigo e de milho? Tinha que ir a cavalo. A minha mãe ia para o moinho a cavalo, e imagina todas as crianças pequenas em casa, os meus avós também de idade em casa. Chegou um dia que ela me disse assim: olha, Nádia, tu vem comigo, a partir de hoje você vai. Mas sabe quantos anos eu tinha o dia que ela me disse essa frase? 7 anos de idade. Imaginem vocês uma criança de 7 anos. E eu aqui, tá certo que eu sempre fui grandinha. Eu não fiquei grandinha depois de madura. Eu sempre, assim, comparando com os outros, eu era maiorzinha, né? E eu, para variar, fiquei muito feliz. Achei aquilo o máximo. Então, vocês imaginam que a gente morava ali, ela me botava os areios ali, arrumava direitinho, botava o saco do milho, do trigo, botava aquelas malas que a gente botava num lado uma lata com ovos dentro para vender, no meio do farelo, e no outro lado botava uma lata com manteiga dentro para vender, para ir comprar o açúcar e o café, né? Então, assim, tudo isso eu fiz. A minha mãe me colocava em cima do cavalo, e quando eu chegava na cooperativa Cairu, que todo mundo sabe onde é, vinha um grandão lá, que eu jamais vou esquecer a cara dele, com um dentão de ouro, que era o Balduino, e ele me tirava do cavalo. Aí eu deixava ali o milho e o trigo que precisava, e eu ia lá no outro armazém, no Pereira, que tem a casa até hoje, né? Que quando eu passo lá eu sempre lembro, até quarta-feira passada eu estive na Six Garibaldi e passei por lá, né? Só que eu não podia subir no cavalo, porque quando eu chegasse no armazém, quem ia me tirar do cavalo? Aí eu na frente puxando o cavalo, fazia todo aquele trajeto da cooperativa Cairu, passava pela cooperativa Garibaldi, até lá no Pereira, para vender os ovos e a manteiga, para comprar o açúcar, o café, coisa que a gente não tinha em casa.
Aí, um dia, minha mãe se inventou de dizer assim, olha, Nádia, se tu for vender isso nas casas, tu ganha mais dinheiro. Eu disse, então eu vou fazer. Aí, mas aí eu disse assim para minha mãe, disse, mãe, mas se eu... Tá, os ovos, digamos que fosse lá R$10 a dúzia, né? Era cruzeiros na época. Aí eu disse assim, mãe, mas como é que eu faço se eu chegar numa família e a mulher só quer 3 ovos, né? Eu já me precavi. Aí ela disse, Nádia, tu divide o total do preço da dúzia por 12 e multiplica pelo número que as pessoas vão querer ficar. E eu disse, a manteiga, eu tinha, digamos, 1 quilo, a mãe fazia umas bolinhas de manteiga que dava 1 quilo em cada bolinha, né? Eu disse, como é que eu faço com a manteiga? Porque, gente, a maioria das famílias tinha aquelas balanças em casa, então elas cortavam, ficavam. Eu disse, mas como é que eu vou vender 300 gramas de manteiga? Como é que eu vou saber quanto eu vou cobrar? Ela disse, Nádia, também é só multiplicar os 300 pelo valor do quilo que tu vai ter, quanto tu vais poder cobrar. E eu comecei a fazer, gente, você não acredita, né? Com aquele meu tamanho, aquela minha idade, eu comecei a fazer, foi ali que eu aprendi e dei continuidade depois, né? Então, assim como eu era mais velha, eu trabalhava em casa. O meu pai, como tinha terras, ele fazia parceria com os meus primos para plantar batata, a gente colhia muito feijão e também a gente cortava, o pai sempre plantou muita acácia e eucalipto, nós cortávamos. Então, eu trabalhava na roça com os meus primos e o meu pai, de manhã à noite, de igual para igual, só que os meus primos eram homens barbados, e eu era uma adolescente de 14, 15 anos, né? Então, assim, trabalhei, ralei, feito bicho, mas não me arrependo, porque eu estou aqui inteira. E até para vocês terem uma noção, aí chegou uma determinada época, um dia eu fui no ginecologista, acho que faz uns 20 anos, aí o ginecologista todo delicado, todo assim, meticuloso, ele disse assim, ai, dona Nádia, a senhora está com uma pequena hérnia no umbigo. Né? E eu lá deitado, olhei para ele assim, tu tem certeza? Tu estás enxergando direito? Ele disse assim, mas por que, dona Nádia? A senhora, eu haveria de lhe mentir? Eu disse, não, porque se eu tiver uma pequena hérnia, não é nada. Trabalhei feito bicho, paletei saco de batata nas costas, estou inteira, então não tem problema. A hérnia que continue, né? Então eu não fiz nada. Tá? Aí, depois, quando eu comecei a trabalhar no escritório, né, a gente sempre deu apoio para os pais em casa também. E o que acontece? Nesta época, não é que nem hoje, que tem treinamentos na internet, né, Charles? Tem muitos treinamentos aqui na cidade. Eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu fui sempre muito metida, né? Aí começou a aparecer, não tinha nem cursos em Caxias, para vocês terem ideia. Só tinha cursos aonde? Em Porto Alegre. E daí eu cheguei e disse assim para o Carlos, Carlos, se o senhor me pagar as despesas, eu vou para o curso. Eu disse, mas como é que tu vai? Eu disse, não, eu vou de ônibus, tenho minhas tias que moram lá, eu me viro. E realmente, eu comecei a fazer os cursos em Porto Alegre. Eu era, assim, ó, não quero dizer a única. Nós éramos em 2, 3 mulheres e a nossa profissão era só homens. Só homens. E ali começou, foi indo, depois vieram os cursos para Caxias. Então, nesta época, eu trabalhava no Copase como funcionária. Depois, o Charles não era nem nascido, né, Charles? Depois entrou o Nicolodi também, que foi meu colega de trabalho. Aí houve uma época que eu saí do escritório, que eu fui a Caxias, que eu queria ter as minhas filhas, que era complicado ter bebê, estar em outra cidade. Aí depois, quando elas cresceram um pouco, o Carlos e o Nicolodi me convidaram para voltar, e daí eu voltei como sócia, né? Então, assim, sempre trabalhei. Eu sou uma pessoa assim muito dedicada, eu não meço esforços, muitas vezes as pessoas me chamam de trouxa, isso eu conheço, eu sei disso, mas eu faço o que eu acho que deve ser feito, né? Então eu não meço esforços em termos de cliente. Hã?
Jovem gosta de trabalhar? Realmente. Foi bom que a Nadilva falou. Assim, ó, eu não posso mentir. O que eu mais gosto de fazer na vida é de trabalhar. Mas eu tenho o mesmo pé de leque para passear. Também não meço esforços para passear. Eu adoro, 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 né? Mas, resumindo, eu não tenho preguiça. Mas isso é muito esforço. E daí vem a pergunta, né? Quando é que eu fui fazer minha faculdade? Tanto é que eu tenho pessoas aqui, jovens, né? Que foram minhas colegas de aula. Por quê? Porque eu fui fazer faculdade depois que as minhas meninas estavam crescidas e depois que eu tinha condições de pagar. Porque não é que nem hoje, tu tem bolsa, tem não sei o quê, a empresa ajuda. Na minha época não tinha nada disso. Era eu, mais eu, mais eu, mais eu. Não tinha como. Então, isso... Mas da onde que a gente tira tudo isso? Que eu vejo, e até eu vejo que hoje em dia falta um pouco na minha ótica, na minha visão, que os nossos pais nos criaram com muitos limites e poucos recursos, né? A gente nunca passou fome, isso é evidente, porque a gente tinha frutas à vontade, verduras à vontade, né? Então a gente dava um jeito. Tinha as vacas, tirava leite, tinha queijo, então assim, ó, não tem a necessidade que a gente não tenha passado, mas nós nunca pisamos fora da linha. Então, eu sinto assim que isso foi com que, não só a mim, as minhas irmãs também, que nos impulsionaram para chegarmos aqui. Porque todas nós lá de casa não podemos nos queixar que todas estamos bem e a gente tem discernimento das coisas, que eu acho muito importante ter discernimento. Hoje em dia tem muita gente que chega assim na tua frente, quer sentar na tua cadeira. Mas o que é isso? Começa a comprar uma cadeira menor para sentar na cadeira maior. Então tem que ter discernimento das coisas. Seria a mesma coisa que dizer, eu quero levar a vida do Alexandre Bartelli. Tem que me matar, né? Não tem como. Eu acho que cada um tem que levar a vida dentro dos seus recursos. Eu levo a minha vida dentro dos meus recursos. Eu quero passear, o que eu faço? Primeiro eu junto dinheiro, depois eu vou. Agora, se eu quero ir para 10, 20 lugares e me endividar, como é que eu vou sair depois do cartão? Então, assim, isso veio dos pais com os limites e os valores e o legado que eles nos deixaram, né? E através disso, uma coisa muito importante também, o que o pai sempre dizia? Que a gente tinha que estar sempre inserido na comunidade da qual a gente fazia parte. Que não existe comunidade sem a participação das pessoas. E também que se a gente quisesse ter um retorno, a gente tinha que se doar e tinha que trabalhar para a comunidade gratuitamente. Muitas vezes eu lembro que a gente dizia, mas pai, a gente vai lá trabalhar, depois eles só falam mal. Não te preocupa com aquilo que eles falam. Faça a tua parte e fica na tua, que a tua recompensa virá um dia. Então, hoje, a gente mais madura, a gente vê que os pais estavam corretos. Dei esse mesmo caminho para as minhas filhas e parece que estão corretas também, né? E no dia a dia, eu vejo assim com os clientes, outra coisa... eu também penso assim, de tratar todas as pessoas como eu gosto de ser tratada, independente da sua classe social. Se o cara ganha muito, se o cara ganha pouco, se o cara tem muito dinheiro aplicado, ou se o cara está endividado. Eu acho assim que todas as pessoas merecem o respeito, como eu também quero ser respeitada, né? Então, assim... Foi uma vida muito difícil, mas se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo, né? Só que o bom seria voltar atrás sabendo o que a gente sabe hoje, né? Mas é meio difícil. Mas então eu vejo assim, e até o Senair falou, né? Eu comecei a militar nas entidades,
Lá na nossa comunidade, no interior, a gente sempre trabalhou, na linha Paesa, no Dizio Machado, a gente sempre fez parte. Depois, aqui na cidade, então, junto à SIX, que nem o Senair falou, eu participei de vários presidentes, que eu nem me lembro de quantos, né? Ali, primeiro como secretária, depois como tesoureira, até que um dia o Senair resolveu me passar o bastão da SIX, né? Meu marido achou que eu estava ficando louca, né? Ele disse, o que tu vai fazer, mulher, 3 anos na entidade, e 2 FENAQUIV pela frente. Eu disse, eu vou fazer o que os outros fizeram. Então, o que eu consegui? Acho desempenhar um bom trabalho para aquela época, hoje são outros dias, e também o seguinte, nas 2 FENAQUIV, graças a Deus, foram 2 FENAQUIV superavitária, cadê a Carla? Né, Carla, anos, né, e buscar incentivo, bater nas empresas, né, Lourdes, e que a gente bateu na Anselme também, para pegar incentivo do ICM, da Lei Rouanet, mas com muito trabalho, sempre, sempre. Esses dias chegou uma mulher e me disse assim, ela estava muito para baixo, eu falei com ela, aí ela disse assim para mim, Nádia, mas tu é assim porque tu não tem problemas. Ah, é? Eu disse, tu que não sabe, se além dos meus problemas, eu tenho os problemas dos nossos clientes, porque a gente acaba vivendo os problemas dos clientes. Como é que eu vou conseguir me isentar e o cliente vem lá falar, eu vou dizer, não, eu não posso te ouvir porque eu não quero fazer parte do teu problema. É humanamente impossível, gente. Só que a gente tem que saber filtrar, tem que saber ajudar, e não é porque tem um problema que eu vou ter que, digamos, me matar. Eu vou ter que ter forças para superar e ajudar outras pessoas. Então, o meu lema de vida é isso, tanto no Conselho de Contabilidade, né, que eu faço parte, como vice-presidente técnica, e lá também as pessoas são escolhidas a dedo, né, porque tem um monte de gente que quer chegar lá, mas não é só chegar, tu tem que demonstrar o trabalho antes. E sempre foi pelo trabalho desempenhado junto à classe contábil, que eu vejo que tem a Márcia aqui também, o Charles, o Flori, que são contadores, né, o Nicolode também, que é técnico em contabilidade, a Elisiane, não lembro de outros. Então, mas a gente sempre se doou para a profissão também, porque o que eu penso? Eu sozinha não faço nada. E se a minha comunidade for bem, eu também vou bem. Se o meu estado, o meu município vai bem, as nossas empresas também vão bem. Só que, claro, muitas vezes a gente precisa se doar. Essa doação, às vezes, nos custa muito caro. Mas é por ali que eu comecei e pautei a minha vida, né? E eu acho que, assim, em rápidas pinceladas, isso aí, porque se eu for contar tudo, nós vamos ficar aqui toda noite e as pessoas querem jantar, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho que contar um outro episódio. Aí eu tinha 12 anos de idade, eu me lembro que naquela época eu era magra, que era um pau, eu tinha um vestido cadeirão para as mulheres que entendem de cadeirão, que a minha mãe fez estampadinho, e tinha tia que morava em Porto Alegre, né? Aí o meu pai disse, não, tu vai a Porto Alegre, tu toma o ônibus aqui em Farroupilha e tu desembarca na Praça da Farrapos. Lá fui eu, né? Aí, quando eu cheguei lá, desembarquei na Praça da Farrapos e disse para o cara, tu me leva na Ernesto Fontoura, esquina com a São Paulo, né? E o cara me dizia, não, mas vai a pé, logo ali. Eu disse, não, eu quero ir de carro. E o cara, não, vai a pé. Eu disse, não, mas eu já te falei que eu quero ir de carro. Porque eu não sabia onde era, não tinha nem o número certo, né? Aí o que aconteceu? O cara me levou. Quando ele me largou, eu morri de vergonha. Porque eu podia ter ido a pé. Mas imagine vocês, eu saindo da linha Paese, ia a Porto Alegre sozinha, sem lenço e sem documento, chegar e me atirar. Então, é o seguinte, ó, eu aprendi que realmente a gente não tem problemas. Muitas vezes a gente tem que botar a cara. E, de tudo isso, a gente tem que sempre se manter na humildade. Tem que ter muita humildade. Esse negócio que eu sou melhor que os outros, na minha cabeça não funciona. Eu posso ser igual aos outros, entendeu? Mas eu não vou ser melhor ou mais, ou coisa parecida, né? A gente tem que se colocar no devido lugar. Então, isso me fez crescer muito, e eu também tive sorte, mas eu acho que Deus ajuda realmente a quem madruga,
Porque como eu fui trabalhar no Copasa, eu cheguei, o Carlos, no começo, me apoiou muito, me ajudou muito, me xingava. Não pensa que ele passava a mão na cabeça, né? E não é que nem hoje, que quando tu vai falar com um funcionário, tu tem que ter muito cuidado, por certo motivo. Naquela época, não tinha essas leis trabalhistas, né? Era xingado mesmo, né? Mas foi nesse xingamento que eu cresci e que eu aprendi. E depois, então, chegou o Nicolode também, nós juntos, a gente desenvolveu bastante, estudou bastante e conseguimos fazer uma boa base, né? Então, eu acho assim que em rápidas pinceladas seria essa parte ali. Com certeza, isso é só um resumo, né, Nádia, da tua história. E eu acho que nesse breve relato que tu faz fica muito claro, assim. Tu foi falando, eu fui pensando, né? Que a gente não nasce empreendedor, né? Mas a gente começa a construir o empreendedorismo desde muito cedo. Então, a Nádia, desde criança, né, já era empreendedora, ia lá, batia na porta, vendia, fazia negócios, né? E a gente percebe como isso veio se construindo, né? Então, preservar os valores, o legado, que eu acho que isso é muito importante, né? Da nossa educação, da nossa história. Então, são palavras-chave que, com certeza, hoje fazem a diferença e fazem tu ser, né, quem tu és. E eu acho que isso é muito importante, né? E é, com certeza, um exemplo também que a gente pode se inspirar e seguir. E tu foi falando, assim, de muitos papéis, né? Falou de muitos papéis, profissional, família. E a gente sabe que a mulher, ela exerce muitos papéis, né, na sociedade, em todos os ambientes. Então, conta um pouquinho também como que é conciliar tudo isso, né? Trabalho, família, Six e sei lá mais o que, né? Viagens e tudo isso que tu faz. É que eu coloquei primeiro, eu falo por mim, né? Mas eu leio bastante e andei fazendo umas pesquisas, então o que acontece? Como é que a gente concilia? Tu tem que ter o apoio de um familiar. Eu, no meu caso, tive o apoio do meu marido, que ele é muito meu parceiro, e então, assim, eu consegui fazer faculdade porque ele ficava com as meninas à noite, porque elas tinham, a mais velha tinha 7 anos e a mais nova tinha 5, então como é que tu vai largá-las sozinhas à noite em casa? Durante o dia eu trabalhava, à noite ele ficava, então eu tive muito apoio. E em casa, o meu marido sempre me ajudou parelho nos serviços, né? Se era para botar roupa na máquina, hoje eu moro em casa, então o pátio quem cuida é ele, né? Então nós sempre fomos parceiros. E assim também, quando eu era presidente da Six, Carla, o Senair, a gente sempre vai para um lado e vai para o outro, e faz FENAQUIV, vinha para cá de manhã, ia para casa à noite, e alguém tinha que aguentar as pontas. Então, sozinho a gente não faz nada. É que nem na empresa, eu sozinha não vou fazer nada. Eu tenho que estar, é uma equipe com os sócios e com a minha equipe que trabalha lá dentro. Sozinho, a gente pode esquecer. E no dia a dia, então, para poder fazer, digamos, querer fazer algo e crescer e liderar e assumir algum compromisso, nós temos que ter o apoio das pessoas que nos cercam, né? Claro que tu tem que retribuir depois. Não é só um dar, a outra pessoa tem que reconhecer, tem que retribuir. E outra coisa que eu queria comentar, assim, eu estive lendo bastante sobre isso e vejo que, assim, hoje em dia, tem muitas mulheres que abandonam as carreiras para poderem se dedicarem à família. Está errado? Eu não acho que está errado. Cada uma tem que escolher o melhor para si. Mas eu nunca vou esquecer que, quando nasceu a minha filha mais velha, as minhas filhas, meio-dia, eu sempre deixei em casa, pagava empregada, era mais caro, mas elas ficavam em casa. E outro meio-dia elas foram para a escolinha. Daí teve uma pessoa lá em Caxias que disse, olha, Nádia, nós vamos ver daqui 30 anos quais são os reflexos das creches, das escolas maternais. O que essa pessoa quis dizer? A diferença das crianças educadas pelas mães e das crianças que tu larga às 7 horas da manhã na escolinha e vai buscar às 7 da noite, né, Elaine?
Quando as mães não estão na academia malhando e a criança lá, que a prof não pode nem ir para casa, que acontece disso também. Isso a gente chama de mãe relapsa, né? Que eu tenho que dar um jeito diferente, né? Então, assim, para conciliar, né, Marina, tu tem que fazer um exercício muito grande, porque tu tem a empresa, tem os clientes, é aquilo que eu sempre digo, quem é que me sustenta? São os clientes que sustentam, que faz com que a empresa vai. Então, eu não posso também abandonar 100% a empresa para me dedicar só a uma sociedade ou a uma entidade. Eu tenho que dizer uma coisa para vocês, né, que o dia que eu assumi a Six, que foi uma festa muito bonita, né, Carla, aqui no parque, o Sérgio Rossi, posso fazer nome porque não é segredo, né? Ele chegou e disse assim para mim, como ele foi meu colega no Copase também, e nós somos do mesmo distrito do terceiro, né? Então a gente se xinga também quando precisa. Daí ele disse assim para mim, guria, vou te dizer uma coisa. Tu estás assumindo a Six hoje, mas tu não esquece da tua empresa. Tu faz o que tu podes fazer pela entidade, mas não esqueça a tua empresa. Então foi assim, foi uma frase que eu levo para mim. E tanto é que quando eu assumi lá no conselho, eu disse, ó, eu vou dar o máximo de mim, desde que eu não prejudique a minha empresa, que eu não posso prejudicar, porque é de lá que eu ganho o ganha-pão. Porque, para mim, eu nunca encontrei dinheiro pendurado em árvore e nem que cai do céu, né? É muito suado. Quem trabalha, que a maioria trabalha aqui dentro, sabe quanto é ganhar uns pila. E nem é ganhar, é sobrar os pila, né? Que é um pouco pior. E até... Pegando esse link, né, falando dos diversos papéis da mulher, o nome do nosso evento hoje, né, que é a liderança feminina, queria que tu falasse um pouquinho também disso. Qual que é a tua visão, assim, da liderança das mulheres hoje, né, no mundo corporativo, nas empresas? Como é que tu vê isso? Eu vou pegar o celular, não é que eu quero olhar o WhatsApp, eu quero olhar uns números que eu tenho aqui, que eu preparei lá para a palestra de Garibaldi, que eu quero dar assim, um feedback legal. Bom, o que acontece? Ó? A história é bem comprida, né? Mas vamos resumi-la. A liderança feminina, né? Tudo tem um custo na vida. A maioria de nós aqui sabe que nos primórdios da humanidade, a mulher ela veio para cuidar da família e o marido que ia à caça para o sustento da família. Isso se passou muitos anos, muito tempo mesmo. O que aconteceu? A mulher, ela, principalmente na nossa região aqui, mas a mulher era subordinada ao marido. A mulher não podia fazer nada, só não andava com as burcas, né? Mas não podia fazer nada, porque quem mandava era o marido, com a comando miti e tase, e as mulheres ficavam quietas. Elas faziam o papel de mãe. Mas é isso que eu pergunto a vocês. Não quero dizer que elas deviam ser subordinadas, mas o que eu quero dizer que se a minha escolha é ser dona de casa, se eu fiz uma escolha para cuidar dos meus filhos e atender o meu marido, nota 10, eu acho que a gente tem que respeitar a escolha. Mas o que aconteceu com nós mulheres? Nós mulheres, se formos olhar, nós não fomos ao mercado por livre e espontânea vontade. Nós fomos meias que empurradas. Vamos pensar um pouco mais profundamente. Então, assim, ó, o que eu quero dizer, a primeira coisa aqui, para vocês terem uma ideia, né? Em 1827, saiu uma lei onde as mulheres podiam frequentar a escola. Em 1827. Até ali, vocês imaginam, né? E aquelas que frequentavam ainda eram faladas. Era mulher de programa. Em 1872, o governo autoriza a entrada de mulheres no ensino superior. Gente, olha que atraso, né? Olha que atraso. Para algumas cabeças, para outros estava certo. No dia 8 de março de 1857, o que acontece? Aconteceu que aquelas mulheres foram queimadas em Nova York, que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, porque elas foram reivindicar os direitos delas, né? Em 1932, o senhor Getúlio Vargas promulga o Código Eleitoral, garantindo o direito de voto à mulher, gente.
Então, pensem bem, nós éramos que nem bichinhos até ali, né? A partir dali que nós conseguimos a nossa independência. Assim, independência, quando eu digo, eu particularmente acho que a parceria do casamento, homem e mulher, é uma bela parceria. Porque o homem pensa de uma maneira e a mulher pensa de outra. O homem só tem razão e a mulher tem muita emoção. Né? Então, assim, ó, até diante da pergunta que tu me fizeste de liderança, muitas vezes nas nossas reuniões lá no conselho eu mesmo, tinha o ex-presidente Palácios que ele dizia, não consigo entender por que as mulheres crescem, chegam aqui, estabilizam aqui, elas não dão aquele up de subir mais, né? Eu disse, Palácio, não vamos ser ingênuos, né? Tem muita mulher que cresce, o marido puxa ela para trás, não quer que ela... Ele pensa assim, tu vai até aqui, daqui para cima tu não vai. Tem muito marido que pensa assim, tem muitos colegas no teu lado que também te puxam para baixo. Não vamos ser cegas e nem surdas, né? Então, tu tem muita barreira para liderar, né? Então, o que a gente vê assim, que exercer a liderança é muito complicado, porque nós, mulheres, temos que enfrentar várias barreiras. Então, depois que nós obtivemos essas liberdades, né, pensa bem, a mulher não podia nem frequentar uma escola de curso superior. Tu tem que ser gente tu tem que ter curso superior para ser gente? Não, com certeza não. Mas tem muita gente que quer e não podia, né? Então, o que a gente vê? Na década de 70 e 80, porque como a gente obteve essa liberdade... e outra coisa que eu vou falar, tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar, mas eu não posso ficar calada. Eu, na minha visão, o que mais nos levou para o mercado de trabalho, o que foi? Foram os nossos maridos, que é o seguinte, ó, a mulher que fica em casa, que não se arruma, que trabalha que nem um bicho e não se cuida, vira um caquedo, né? Vira um caquedo. Daí eles dizem assim, então eu vou arrumar outra de 20, melhor duas de 20 que uma de 40, né? E daí, eu digo isso porque amigas minhas choravam, né? Nádia, tu quer que eu vou aonde com 3 filhos nas costas e não tenho salário? E vou procurar emprego aonde agora? Então, muitas mulheres foram para o mercado do trabalho para dizer, seu infame, tu te comporta, porque se tu não te comportar, fora de quá. Tu entendeu? Essa foi uma autodefesa. Entenderam? Então, assim, a gente vai juntando e chega aonde? Por isso que muitas mulheres não chegam na liderança. Aquelas que chegam em liderar mesmo, é aquelas tiveram que pular muita pedra da volta, e é bem complicado. E daí, o que eu percebi ali nessa pesquisa que eu fiz, né? Que nos anos 70 e 80... a fecundidade baixou muito, porque foi onde as mulheres se descobriram e foram para o mercado, né? Só que agora, se a gente analisar um pouco mais, tem muita mulher, claro, ela tem uma certa estabilidade, ela tem os filhos e ela faz o seguinte, não, agora eu vou ficar em casa, cuidar dos meus filhos. Quando os meus filhos crescerem, eu vou voltar para o mercado. Que daí tu tem uma estabilidade, porque os filhos é a única coisa que não tem nota de devolução. Todo e qualquer negócio que a gente faz, ou tu faz a nota de devolução, ou tu faz o distrato, tu pode perder dinheiro, mas tu vai para o lugar. Filho, gente, é para o resto da vida. E eu digo mais, quando ele casa, o caldo só engrossa, é um a mais para te pensar. Certo? Aí vem os netos, o caldo vai engrossando. Quando tu acha que vai dizer, não, agora eu estou aliviada, tu está com a casa cheia, né, Maria? E daí você faz o quê? Tem que aguentar. Então, assim, ser líder, essa liderança da mulher, olha, é bem complicada. A maioria aqui trabalha e sabe o que é, né? Se alguém acha que é muito diferente, pode falar que eu estou aqui para ouvir. Muito bem. Mas a gente percebe isso e, como eu estou concordando, eu vou fazer mais uma pergunta, depois vou deixar para vocês, tá? Eu queria que tu falasse também agora uma visão a nível de Brasil, né? Como é que tu percebe a economia atual hoje, a questão política, a tua visão sobre o momento do nosso país?
Eu acho assim, ó, que o momento no nosso país é muito delicado. Ele é delicado, mas eu estou esperançosa e também ouvi especialistas falando que no segundo semestre de 2020 que nós vamos estar mais tranquilos. Até lá nós vamos roer osso, né? E por que nós estamos nesse momento? Porque assim, ó, fazem uma reflexão. Nos últimos 20 anos, mais ou menos, era só dar, não tinha limite. Dava a impressão que o dinheiro brotava do chão, né? Dá. Chegou num ponto que não tem. Então, a prefeitura não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro, a União não tem dinheiro. E daí, o Bolsonaro foi eleito, na minha ótica, ele não estava preparado, mas foi um voto de rebeldia e ele se elegeu, né? Só que agora, para botar esse carroção que tem aqui nos trilhos, é bem complicado. Então, assim, ó, é óbvio que se ele for fazer uma reforma que eu percebo que ele vai me prejudicar, eu não quero. E eu não conheço reforma que beneficie todo mundo. Sempre que houver uma reforma, vai beneficiar alguns e vai prejudicar outros. Mas eu acredito assim que nem tem a reforma da Previdência. E nós soubemos que, se não passar a reforma da Previdência, vai continuar a nhaca que está. Então, mas me parece que está bem engatilhado para ocorrer a reforma da Previdência. E a gente pode ver o Bolsonaro, assim, ele é meio a moda louca, eu entendo, mas ele está fazendo algumas coisas que nós precisamos, os empresários precisam, o povo precisa, né, que tinha muita coisa muito amarrada. Eu vou falar um negócio aqui que pode ser que eu vá apanhar, né? Então, a última notícia que ele divulgou, que ele vai cancelar o ex-social e vai criar um novo sistema mais simples, né? Então, assim, ó, é ruim, eu não sei dizer se é ruim, se é bom, mas eu vejo que são coisas assim, que são atitudes que a gente precisa. Então, esse momento, Marina, eu acho ele bem delicado, mas eu acho que nós, empreendedores, nós precisamos. E outra coisa, quando eu falo em empreendedor, geralmente a gente vem na cabeça, eu tenho que ser empresário para ser empreendedor. Eu vejo que não. Eu, como boa empreendedora, eu posso ser uma ótima dona de casa. O meu avô dizia que numa casa, os homens que me perdoem, 3 pilares da casa, quem comanda é a mulher. E um pilar é o homem. Então, a mulher é a peça mais forte. Então, ela pode ser uma boa empreendedora estando em casa. Aquele funcionário que trabalha, ele pode ser um ótimo empreendedor como empregado. Eu conheço gente que diz, eu não quero botar empresa, prefiro ser empregado, mas a pessoa é uma ótima empregada. Então, assim, você, para ser uma empreendedora, um empreendedor, em qualquer situação você pode ser um bom empreendedor. Só que você tem que ser muito resistente, muito persistente e ter muita paciência, porque senão, assim, tem horas que a gente fica com vontade de chutar o balde e não dá. Então, tem que ter bastante cuidado. E outra coisa que eu quero dizer também, assim, ó, o que eu vejo? Eu participei, no final de semana retrasado, do Congresso de Direito Tributário em Gramado. Não sou advogada. Vocês podem me dizer, o que tu foi fazer lá? Eu fui lá ouvir os advogados falarem, para mim poder saber o que nós devemos procurar para os clientes, né? Aí, o que acontece? O Congresso de Direito Tributário, eu gosto muito dele, porque no palco sempre tem 2 advogados da atividade privada que falam e 2 advogados de órgãos públicos, procuradores da Fazenda Nacional, procurador da Fazenda Estadual e assim por diante. Lá eles não poupam nada. Mas o que eu percebi, eles deixaram claro, esses governos novos que estão entrando com cabeça diferente, por isso que o novo, misturado com o maduro, como a gente diz, eu vejo que dá para fazer um belo trabalho. Daí eu vi que todos eles estão mudando a cabeça em termos de Estado. Eles estão fazendo gestão de impostos, só que estão começando agora. Então, até fazer vai demorar um pouco. Eu participei em Porto Alegre daquela reunião que vocês devem ter visto na RBS, com o Eduardo Leite lançou
a Receita 2030. O que é a Receita 2030? São 30 medidas que ele quer implementar em 2020. Nós somos 4 grupos de trabalho. Eu faço parte do grupo 4, que é do contencioso fiscal, né? Então, o que nos foi deixado claro, inclusive no meu grupo, tem representantes da Fiergs, da Federação, tem um da Procuradoria do Estado, tem 2 auditores fiscais. E uma auditora fiscal é uma conterrânea nossa de Farroupilha, a Marinês Moroni. Acho que é parente da Marta, né? Cadê a Marta? É, né? Então, assim, o recado, o governo, tanto federal como estadual, eles querem trabalhar com fiscalização preventiva e não reativa. O que o Eduardo Leite disse? Não quero que, sim, eu quero que o empresário imita a nota fiscal e que não se preocupe se estava certo a alíquota do ICM, se tinha ST ou não. O sistema vai acusar se estava certo ou errado. E não quando falta 40 minutos para completar 5 anos, que daí vai descobrir que o empresário fez tudo errado, veio uma baita multa, o empresário não consegue pagar e quebra tudo. E o Estado também, porque não consegue cobrar. Então, eu estou vendo, assim, né, Marina, com bons olhos essas mudanças. Embora muitas delas eu não goste, não vão pensar que eu gosto de tudo, né? Mas eu vejo com bons olhos, porque é eu que tenho que me adaptar. E para um bom empreendedor em qualquer área, não adianta dizer, eu sempre trabalhei assim, eu sempre fiz assim, vou continuar assim. Eu tenho que me adaptar ao mercado. Não é o mercado que se adapta a mim, é eu que tenho que me adaptar. E nem sempre nós temos esta sensibilidade de ver essas coisas, né? Então, assim, é bem complicado para nós trabalhar, mas eu vejo que nós, como temos vontade de trabalhar, não temos medo, eu acho que nós temos tudo para vencer. Acho que era isso, né, Marina? E o brasileiro nunca perde a esperança também, né? É a nossa característica. Eu acho que a Nádia colocou muito bem, né, a questão até do empreendedorismo, que a gente tem empresário que não é empreendedor, né? E temos empreendedor que não é empresário. Então, a gente empreende na vida, na carreira, em qualquer objetivo que a gente tiver. Eu teria outras perguntas para fazer para a Nádia, mas eu vou dividir com vocês, tá, gente? Então, agora vamos abrir para as perguntas. Quem tiver perguntas, a gente passa o microfone. Nádia, você que está trabalhando no escritório, você conhece todas as atividades, diversas atividades das empresas que passam por lá e têm as suas dificuldades. Veio amarrando, nos últimos tempos, cada vez mais a atividade contábil, contabilidade fiscal, a contabilidade como um todo, né? As empresas estão cada vez mais engessadas pela legislação que existe. Você enxerga uma luz melhor agora com esse novo governo, ou você acha que vai continuar cada vez apertando mais e vocês tendo cada vez mais trabalho, mais controles, as empresas cada vez mais sufocadas, com pouca liberdade de ação, porque tudo depende de legislação, tudo depende de uma série de critérios que foram sendo criados, que, em certo momento, para alguns empresários, isso assusta, porque como é difícil para o empresário acompanhar tudo isso. Você que tem um escritório, você é uma profissional, sabe das dificuldades, você imagina o empreendedor que muitas vezes ele atende o telefone com uma mão e solda com a outra. Então, como você enxerga o futuro dos empresários? Senair, ali tem duas coisas. Eu vejo assim, ó, com esse novo governo, como eu falei, tanto a nível estadual como federal, eles vão facilitar a maneira de entregar os dados mais condensados e não tanto esmiuçado. Eu acho que isso vem facilitar nossa vida como empresário, certo? Só que o seguinte, eu entendo, e também aquilo que o governo do Estado colocou, que eles querem fiscalização preventiva e não reativa, isso é muito bom. Mas eles não vão abrir mão. Por quê? Porque o que acontece? Eles descobriram que o sistema que eles têm na mão, eles medem tudo. Então, nós verificamos que nem lá no escritório, agora está em época de ICF, o que aconteceu? Tinha coisas que a gente fazia ICF no ano passado, dava advertência. Este ano dá erro. Com erro, tu não consegue transmitir a declaração. Então, como a gente costuma dizer na gíria, se eu quero botar um número
número num buraquinho, eu boto naquele buraquinho. Mas mais adiante vai ter um outro buraquinho que ele vai acusar que tem algo errado. Então eu vejo assim, o governo vai desburocratizar, Senair, ele vai, mas ele vai encontrar mecanismos que ele vai controlar mais, porque a maioria aqui dentro sabe que todas as cargas, por exemplo, quando elas passam, tem os radares que fotografam o caminhão, o motorista não sabe, mas fica tudo arquivado na fazenda estadual. Então, no momento que eles querem, eles vão lá, puxam os dados e eles sabem a vida da tua empresa. E hoje em dia, o que acontece? Nós não temos só o governo com o SPED fiscal e o SPED contábil. Os bancos, semestralmente, eles mandam todo o movimento bancário para a Receita Federal, né? É tudo cheio de declaração. O cartão de crédito, ele manda mensal. Então, eu pergunto a vocês, aonde nós nos escapamos? E faz mais de um ano já que ele criou a DME. Se eu vender um automóvel para alguém por 60 mil reais, o cara me paga em dinheiro, eu tenho que fazer uma declaração para a Receita Federal e dizer para ela que eu recebi em dinheiro, digamos, vendi meu carro lá para a Joaquina e que a Joaquina me pagou em dinheiro. A gente sabe, quando eu vou num cartório, que eu vou vender um terreno, Senair, antes do cartório fazer a escritura, ele é obrigado a comunicar à Receita Federal que a Nádia vai vender o terreno para o Senair. Porque se eu devo impostos lá no federal ou no estadual, eles vão dizer, sim, senhorita, dona Nádia, primeiro tu vai dar o dinheiro para cá, depois se sobrar vai ser para ti. Então eu vejo que nós estamos cada vez mais amarrados, só que o governo vai facilitar a forma da gente apresentar um pouco os dados. E a legislação, segundo o Bolsonaro, diz que vai melhorar. Eu tenho minhas dúvidas, porque quem é contador aqui dentro, que estuda mais, sabe que às vezes tem uma vírgula, às vezes tem uma entrelinhas, que você pode descobrir muitas coisas, beneficiar o empresário ou até prejudicar o empresário. Então, a legislação hoje, ela é dúbia. O ICMS-ST, por falar nisso, ontem eles publicaram que o convênio do CONFAS, onde quem vende para o varejista vai poder optar se quer ST ou não. Só que eles não baixaram as normas, quais são as regras que você tem que seguir. Não vai ser ao bel prazer, eles vão dizer alguma coisa. Desde que você pague tanto de ICM por mês, você não precisa aderir a ST, né? Ou pague menos, alguma coisa assim. Certo, Senair? Explicado? Satisfeito? Na verdade, não é uma pergunta, Nádia. É uma consideração que eu queria fazer, que há muito tempo eu li um livro chamado Faça Acontecer. Não sei se alguém já leu esse livro. Ele foi escrito por uma alta executiva eleita uma das 10 mais poderosas mulheres do mundo pela revista Forbes. E eu gostaria de te dizer que muito do que tu falou essa noite está escrito naquele livro. Então, eu gostaria de te dizer gratidão por ser essa mulher inspiradora que tu és e que muita gente se espelha em ti. E que bom tê-la pertinho de nós, né? Mas se alguém puder e quiser ler esse livro, é muito legal. E é muito da tua fala, Nádia. Então, gratidão por ser essa profissional exemplo que tu és. Já pode escrever um livro, então, Nádia? Está nos teus projetos, isso? O projeto é outro. É outro? É. Mas, Aline, muito obrigada. Mas eu quero dizer o seguinte, ó, que tudo isso é com muito trabalho e, repito mais uma vez, eu prezo muito pelos valores, né? Eu sei que ninguém é perfeito. Se existe alguém perfeito, algo está errado, né? Ninguém é perfeito, então cada um com os seus defeitos, mas que a gente tem que se superar por outro lado, né? E a palavra-chave para mim é respeito, né? Que a gente tem que respeitar a pessoa independente de onde ela esteja, do que ela é, do que ela faz, né? Que você também será respeitado. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que gosta de usar microfone. Na verdade, eu sou bem
né? Arredia a questão de microfone, de aparecer, mas acho que esse momento é muito importante para todas nós, especialmente para mim, porque eu tenho muitas pessoas aqui que quero bem, tenho minha mãe aqui, tenho uma amiga muito grande, que é a Nádia. Eu aprendi muito, né? Na minha carreira de SIX, eu tive muitos presidentes homens, né? E tive a experiência de trabalhar com a Nádia, né? Eu vou dizer que foi muito gratificante. E eu gostaria, Nádia, além de te agradecer, né? E quantas vezes eu te perguntei, né? Nádia, como é que tu faz? Cadê tuas filhas? E o teu marido? Como é que tu tem coragem de ir para uma reunião onde só tem homens, né? E ela ia lá sozinha, né? Batendo aquele saltinho dela, né? Já conheci ela na receita só pela batida do saltinho, né? Eu dizia, tu vai sozinha? E ela ia para Caxias de noite, no inverno, na serração, né? Então, assim, eu aprendi muito contigo. Muito obrigado por esse tempo de convivência. E eu queria só que tu pudesse nos trazer uma experiência. Por esse tempo de convivência, a gente percebe que muito do que a gente vive hoje, né, no Brasil, no Estado e também no município, é porque talvez, não sei se eu estou correta nisso, nós nos omitimos de alguma forma, né, de participar do desenvolvimento da nossa sociedade. Cada um de nós tem uma parte nisso, ainda que sejamos mulheres, tem os maridos, os filhos, o trabalho, a gente está muito sobrecarregado. Mas essa tua experiência, é possível a gente estar dentro das entidades organizadas? É possível a gente ver as voluntárias da saúde trabalhando, fazendo o hospital ficar aberto? Não estão sozinhas, a sociedade está ajudando, cada um faz alguma coisa de alguma parte, né? É a MAFA, são os Rotaries, né? É muita coisa que a sociedade ajuda. Podemos fazer mais? Será que nos omitimos? Será que deveríamos trabalhar mais dentro das entidades organizadas, cada um, né, dentro do seu setor, com seus talentos? Como é que tu vê isso? Talvez é possível, é necessário que a gente se envolva mais do que a gente já se envolvendo? Antes de responder a pergunta da Carla, eu quero contar uma coisa para vocês, né? Que me aconteceu, mas eu saí e ninguém percebeu. Então, vocês sabem que a gente construiu a escola do Senai, né, Senair? Quando eu assumi a primeira reunião, me caiu no colo o projeto do Senai, lá do Senai, não do... É Senai lá em cima, né? Senai. O projeto do Senai nós tínhamos que construir. Tinha uma parte do dinheiro e a outra não tinha, né, Senai? Hã? E tinha bronca, mas a gente superou as broncas. Daí construímos a primeira parte, e quando a gente estava nos finalmente da primeira parte, chegou o diretor do Senai na época e disse, só um pavilhão é pouco, nós precisamos de 2, não sei o quê. Daí o Geraldo Alexandrini e eu, aqui de Farroupilha, quem? O Zine, quem mais? Uma turma, só homens, só eu mulher, né? Me senti muito lisonjeada. E tudo gato, né? Então a gente tem que valorizar, né? Que é tudo gato também. Aí nós fomos a Porto Alegre na Fiergues. Chego na Fiergues, só encontramos também. A gataiada estava lá, né? Todos bonitos. E eu lá, de mulher. Puta merda. A minha sorte é que aquele dia eu não estava de saia. Na época se usava aquelas calças mais boca larga, boca de sinos, né? Nós sentamos numa mesa enorme, acho que nós estávamos em 20, né? De repente eu passei assim o pé, senti uma coisa mole. Pensei, ai. Gente, vocês não vão acreditar. O sapato novo, o salto descolou. E daí o que a gente faz? Eu pensei, meu Deus Cristo, o que eu faço agora, né? Aí eu peguei, me entortei um pouco assim, juntei aquele salto, enfiei na bolsa que estava no meu lado, e quando eu me levantei, né, tu imagina assim, né, na ponta do pé, porque eu não podia mancar, que todo mundo ia enxergar, né? E graças a Deus ninguém percebeu. Depois até perguntei, o Geraldo disse, eu não vi nada. Graças a Deus que não perceberam, mas são os imprevistos que acontecem, né? Mas respondendo à pergunta da Carla, assim, ó, tem Rotary, tem SIC, tem Sindilojas, tem voluntários, tem um monte de coisa. Mas eu entendo que tem que participar mais, sim. Pensando naquilo que meu pai dizia, quem faz a comunidade não é o governo, nem o municipal, nem o estadual e nem o federal. Quem faz a comunidade são as pessoas. No momento que o meu mito de participar de algo
não existe cadeira vazia. Alguém vai sentar na tua cadeira. Pode ser uma pessoa melhor que você, como pode ser uma pessoa pior que você. Então é o seguinte, não adianta nós só sentarmos aqui e criticar. A gente tem que se dispor. Só que, falei até agora, né? O que acontece? Para mim participar de uma entidade, para mim fazer alguma coisa, pega os voluntários da saúde ali, por exemplo, elas têm que abrir mão de outras coisas. Que tu não pode estar no mesmo lugar, em 2 lugares ao mesmo tempo, a mesma pessoa, né? Então, assim, é bem se desprender, Carla. É bem se desprender. Na época que tu estás te doando para uma entidade, tu tem que se desprender da mulher, do marido, dos filhos, e assim vai, né? Eu nunca vou esquecer que quando eu era presidente da SIX, um dia eu fui na casa de uma vizinha, eu voltei e disse assim para o meu marido, ai, que coisa mais linda a casa da mulher, toda cheirosa, bem limpinha, as gavetas arrumadas, né? Ele olhou para mim e disse assim, tu não quer ter a casa que nem a dela, que ela fica em casa o dia inteiro, né? Então, tu entendeu? Então, a gente tem que saber fazer escolhas. Depois que você fez a escolha, eu vejo que tu não pode reclamar. É a mesma coisa. Eu vou contar para vocês, eu casei e não queria ter filhos. Eu tive 2 filhas porque o meu marido me convenceu, né? E por quê? Eu sempre pensava assim, eu não quero ter filhos para depois dizer, tu está me incomodando, entendeu? A gente tem que ter ciência, discernimento das atitudes que tu toma. Respondida? Então, assim, gente, o papo tá ótimo, né? Mas para nossa janta não passar do ponto, então a gente vai encerrar essa conversa agora, nesse momento. Vou passar para a Maíra, né? Eu agradeço muito a Nádia, é uma honra para mim, né? Poder estar aqui ao lado dela, conversando com ela. E a gente agora vai confraternizar, depois temos outras coisas, né, Maíra? Em nome do Núcleo da Mulher, agradecemos a todos aqui presentes, em especial nossa convidada Nádia. Foi um prazer, foi inspirador te ouvir. Acredito que muitas de nós vai sair com uma visão diferente, com uma coragem a mais, com um enfrentamento para as batalhas do dia a dia, que a gente sabe que são muitas, mas nós temos hoje um dia muito especial e muito inspirador. Nesse momento, então, eu gostaria de chamar aqui as mulheres que compõem o núcleo para entregarmos um mimo bem especial para a Nádia, feito com muito carinho pelas artesãs do Ateliê com Arte, que fazem parte do nosso núcleo e produziram um presente bem especial para ela. Meninas do núcleo, então, por gentileza. São presentes, então, de todo o coração, que nós organizamos para ti e feitos com muito carinho. Nós vamos fazer uma foto, então, que esse momento precisa ficar registrado para a história.